Olá, gente, aqui é o pastor Joelson, tudo bem com vocês? Antes de vocês assistirem a esse vídeo, por favor, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e não deixa de dar o seu like, tá bom? Gente, eu queria falar de um assunto hoje, um assunto que é muito polêmico na cabeça de muita gente. Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de se comportar e isso é a globalização, né? É o mundo, são a cabeça das pessoas, são as suas ideias, são os seus ideais. E diante de tudo isso, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15, carta do apóstolo Paulo, versículo 33, Paulo disse: não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Se vocês pararem para pensar, o mundo é da seguinte forma: se alguém tem algo para fazer ou pensa de alguma forma, ele vai procurar de alguma forma um embasamento científico, sabe, sociológico, algo que venha filosófico, até bíblico mesmo, para embasar na sua forma de pensar e agir. Daí surgem várias e várias ideias, vários e vários pontos de vista, interpretações que são bastante perigosos. Vamos entender. Tem gente que às vezes está fazendo algo que está notório, está visível para as outras pessoas e elas não se dão conta disso. Daí, quando alertadas, quando confrontadas, quando aconselhadas, irão procurar um embasamento, seja na sua crença. Se for alguém que crê em Jesus, vai procurar na Bíblia. Se for alguém que crê, por exemplo, no seu trabalho ou alguma coisa que ele estudou, da faculdade, da escola, o ser humano quer ter uma resposta para tudo. Por exemplo, na Bíblia vai falar sobre casamentos e Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai dizer que no princípio não foi assim, acerca do divórcio, porque Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo. Mas no princípio não foi assim. Mesmo assim, mesmo a clareza de Cristo falando sobre o assunto, ainda vai ter pessoas que irão procurar textos bíblicos para corrigir a sua fala ou para corrigir a sua ideia. A gente vai ver vários textos bíblicos e vários conselhos da Bíblia acerca do pecado, não matarás, não roubarás, mas se alguém ainda assim quiser defender as suas ideias, irão procurar na mesma palavra, irão encontrar resposta. Pastor, o que é isso? Vamos pensar. Primeiro, a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5, versículo 37, que seja porém o vosso falar sim, sim e não, não. Por quê? O que passa disso é de procedência do maligno. Primeiro que Jesus, ele não tem talvez, não tem eu acho, não tem eu acredito. Jesus era sim, sim e não, não. Então, já que ele descarta uma das formas que as pessoas usam do dizer, eu acredito que isso é o certo, eu acho que isso é melhor. Não. O que a Bíblia está dizendo? É sim, sim e não, não. As pessoas querem achar resposta para tudo, sabe? E uma das coisas que tem mexido muito na cabeça de muita gente nesse período de isolamento, de pandemia, é que as pessoas estão atoladas na internet. A internet é ótima, eu amo a internet, eu gosto de pesquisar coisas na internet, eu gosto de acessar as redes sociais. Porém, precisamos tomar bastante cuidado com o que está sendo oferecido na internet. Você pode até, talvez, ver alguém com uma explanação muito boa, ensinando, falando sobre algum assunto, porém, é necessário tomar cuidado com aquele que está ensinando. Por quê? Porque foi para isso que Deus deixou os pastores, os mestres, sabe? Aqueles que iriam pastorear, aqueles que iriam ensinar ao rebanho de Deus. Para quê? Para que não houvesse dúvida. A Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento, diz que precisamos tomar bastante cuidado com esses que ensinam tais coisas, para que não sejamos como meninos inconstantes levados por ventos de doutrina. Então é muito importante e fundamental você ter embasamento bíblico, claro, com uma boa exegese, com uma boa hermenêutica, com uma boa aplicação, aonde o próprio texto ele vai se explicar. Que Deus ele nos guarde desses ensinos de pessoas que estão aí integradas nas redes sociais e estão ensinando aquilo que eles concordam. O que tem de gente, irmãos, deixando de congregar, deixando de estar junto com o corpo, porque alguém achou um texto na Bíblia dizendo que igreja
que somos nós, claro, mas não precisa estar em um templo, apenas estar na sua casa e cultuar a Deus da sua forma, porque somos igreja, e tal texto tem sido usado há muitos anos por tais pessoas. Se formos também olhar o que as pessoas têm pensado, quando fala-se de dízimo, é algo que tem mexido na cabeça das pessoas. Não, dízimo é coisa do Antigo Testamento, ou dízimo é coisa da lei, dízimo não precisa mais e tal. E as pessoas vão encontrar textos para isso, vão encontrar exemplos para isso, vão querer ensinar. Só que isso está errado. Entende? Porque o padrão bíblico não mudou, o princípio bíblico não mudou, sabe? Os valores bíblicos não mudaram, continuam os mesmos. Quem tem mudado são as pessoas. Tem mudado com o desenvolvimento do mundo, com o desenvolvimento das ideias do mundo, elas têm acompanhado, sabe? E isso é muito preocupante. Eu quero deixar aqui para você um alerta. Tome bastante cuidado com o que está sendo ensinado para você na internet, sabe? Tudo aquilo sempre tivemos como base o corpo de Cristo, sempre tivemos como base o seio familiar. Cuidado, as pessoas têm pego pequenas palavras, pequenos assuntos e minuciosamente têm sido usados contra a igreja de Jesus Cristo para dizer igreja A, igreja B errado. Não se trata de denominação, se trata dos valores e princípios da Bíblia, sabe? E nós não podemos entrar naquela de dizer, tem muita gente que já entrou nessa dizendo, porque o nome de Jesus é assim, o nome de Deus é assado, então a gente está falando errado, está aprendendo errado, está ensinando errado. Muito mais importante do que isso, precisamos entender que é exercer o amor, a justiça e a compaixão para com o próximo. Esses são elementos fundamentais. Porque esse pacote está incluído na graça de Jesus Cristo, no amor de Deus e na consolação e no convencimento que o Espírito Santo faz em nós. Então, tome bastante cuidado, lembre do que a palavra do Senhor diz. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com pessoas que chegam para você usando a própria palavra para tentar abalar a sua fé, para tentar confundir a sua mente acerca de onde você está congregando, do que você está aprendendo. Se formos olhar para a palavra de Deus, em Mateus capítulo 4, vemos o exemplo de Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. E na tentação que Jesus foi pelo diabo no deserto, o texto vai dizer que o diabo tentou Jesus com as escrituras sagradas. O diabo sempre dizia, mas está escrito, está escrito. E da mesma forma Jesus ele rebate, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, não viverá de pão apenas o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer ter um conhecimento profundo das escrituras? Mergulhe nela, conheça ela, medita dia e noite, sabe? Busque orientações de pessoas que já têm anos de caminhada no Evangelho, que têm uma vida de testemunho e que têm algo para te oferecer. Cuidado com esses que estão aparecendo, estão ensinando, estão mudando a verdade do Evangelho para basear, para abrasar suas próprias ideologias. Que Deus te abençoe e tome bastante cuidado. Que o Espírito Santo de Deus te traga clareza e entendimento das Escrituras Sagradas quando você estiver meditando. Forte abraço, Deus te abençoe.